Fala galera, Pastor Dan aqui falando, e hoje eu estou aqui para um tema polêmico. O tema de hoje é: a graça do Senhor me dá liberdade para pecar? E primeiramente eu quero falar para você sobre o que eu penso sobre a graça. A graça, o que é a graça? A graça é o favor imerecido, é quando eu recebo do Senhor mesmo sem merecer. Eu creio na graça do Senhor, eu creio que independentemente do meu comportamento, eu sou amado pelo Senhor. O que eu faço e o que eu deixo de fazer não torna Deus mais amável comigo. Na verdade, Ele me ama porque eu sou filho. Essa é a graça. Esse é o pensamento gracioso que nós temos sobre Deus. Mas existem muitas pessoas que têm um pensamento diferente. Eles têm um pensamento seguinte: eu entendi a graça é um favor imerecido, então agora eu posso pecar à vontade, que eu sei que Deus me ama e Ele vai me perdoar. Bom, de fato Deus vai te perdoar, mas eu queria ler um texto aqui com você, Romanos capítulo 6, 1 e 2, que diz assim: o que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Uau, esse texto nos diz muita coisa. Primeiramente eu quero te falar algo. A graça do Senhor, ela não é uma carta que te avalia para pecar. Ela é um antídoto contra o pecado. Quando você realmente conhece a graça do Senhor, na verdade você perde a sua paixão pelo pecado. Quando nós vivemos na lei, o que a lei faz? A lei, ela apenas aponta o pecado. Ela mostra o pecado, mas ela não cura o pecado, ela não tira de nós o pecado. É aí então que entra a graça. A graça, na verdade, ela nos mata para o pecado. Nós não vamos prestar mais para pecar. Então, nós podemos até pecar e saber que somos perdoados, mas isso não vai ser prazeroso mais para nós. Por quê? Porque nós não queremos mais isso. Quem está na graça, de fato, ele não quer mais pecar. Porque a graça é uma pessoa, a graça é Cristo. E quem está em Cristo, nova criatura é. Ele não deseja mais o pecado. A questão é que nós sabemos que mesmo quando pecamos, nós sabemos que somos perdoados, mas não amamos o pecado. Na minha opinião, queridos, se existe alguém que fala que conhece a graça, mas ama o pecado e usa da graça para ter um aval para pecar, desculpa, mas essa pessoa não conheceu a graça ainda. A graça, ela nos obriga por força. O que é obrigar por força? É algo tão grande em nós que nós somos constrangidos a não pecar. E mesmo se pecarmos, sabemos que o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque nós não estamos debaixo mais da lei do pecado, nós estamos debaixo da graça de Deus. E sabe, se você realmente conheceu a graça do Senhor, é claro, você vai viver a sua vida feliz, porque você sabe que não existe mais juízo, não existe mais condenação sobre você. Por quê? Porque a graça, porque Cristo já fez tudo isso, já passou por tudo isso em nosso lugar. Porém, o maior sinal é que nós não queremos mais pecar. Pecamos, mas o pecado para nós é uma tragédia. Quem vive na graça não deseja o pecado, deseja cada dia mais se relacionar com o Senhor. O pecado é uma tragédia, mas sabemos que Ele é fiel para nos perdoar. Mas não amamos o pecado, amamos a graça, amamos a Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Que Deus abençoe sua vida. E se você tem um tema e gostaria que eu falasse sobre esse tema, comenta aqui embaixo. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Fica na paz e Deus te abençoe.